A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Eu sou Jaqueline Martins e estou aqui no meu Instagram, prof.jac2022. Agora, às 14 horas, toda quarta-feira, eu trago o comentário da lição da Escola Bíblica Dominical da classe Adolescentes. Essa revista aqui é a revista da classe Vencedores da idade de 13 e 14 anos. E nesse trimestre, a revista se divide em trimestre, né? Nesse trimestre a gente está estudando as parábolas de Jesus. E hoje a gente vai falar de uma parábola bem conhecida, né? É a parábola das duas edificações, dos dois edifícios, dos dois fundamentos, das duas casas, que é a parábola dos dois construtores, um que era sábio e o outro que não era sábio. Então, eu sempre trago nas quartas-feiras o comentário dessa revista. Nós estamos na lição 11. O título dela é Você está firme? Este é o título da lição e nós vamos falar sobre esta parábola aí. Se você é professor da escola dominical, seja muito bem-vindo a essa aula. A aula que eu comento é exclusivamente esta, tá bom? E se você não é professor, você também tem muito a ganhar de participar aqui, porque é um ensinamento bíblico que você vai aprender fundamentos bíblicos, né? Vai aprimorar o seu conhecimento da palavra de Deus. Então, quero deixar também para você a informação de que eu tenho um canal no Telegram e nesse canal eu deixo alguns conteúdos extras, algumas coisas a mais sobre esta mesma revista, esse assunto, algum estudo complementar. Eu deixo lá uma música sugerida, uma dinâmica. Eu vou apresentar para vocês uma dinâmica aqui que a gente vai poder fazer com o nosso aluno em sala de aula. Me perdoem a voz, tá um pouco falha. Então, tenho esse grupo no Telegram. Caso você queira participar, seja professor dessa classe e queira participar, é só você me mandar uma mensagem no privado do prof.jac2022, tá? Aqui no Instagram, no prof.jac2022. E esse canal é muito exclusivo, totalmente exclusivo, direcionado para os professores desta classe. Porque a gente tem alguns outros canais aí, né? Outros grupos do Telegram, no WhatsApp, no Facebook, que integram todas as classes da Escola Bíblica Dominical. E, no caso, esse grupo é exclusivo para os professores dessa turma, tá bom? Eu reservo bem para eles, porque senão a gente mistura. É um grupo que não tem muita mensagem também. É um grupo que geralmente eu começo a enviar as mensagens lá para segunda-feira, terça-feira, que é a semana que antecede a aula, tá bom? Lá eu deixo os slides, deixo música, deixo estudo, deixo dinâmica, o que tiver de interessante. Assim que eu termino aqui, eu coloco lá também, porque reconheço que é um horário que muita gente não vai poder assistir. 2 horas da tarde na quarta-feira. Então, logo em seguida eu envio para lá essas aulas, tá bom? Essa aula. Então, vamos agradecer a Deus por sermos instrumento do Senhor na vida do nosso adolescente, né? Instruindo, assim como foi o mandamento do Senhor Jesus, que é ide e fazer discípulos. Vamos discipular, né, o nosso aluno, porque é com a palavra que ele vai se firmar, é com o conhecimento da palavra que ele irá se firmar. Amém? Senhor Jesus,
Te agradeço por esta oportunidade de estar aqui para compartilhar a tua palavra. Que esta aula seja uma bênção tanto para o professor, quanto para o aluno, quanto para qualquer outra pessoa que venha assistir essa aula. Que sejamos instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Então vamos lá, a leitura bíblica está em Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 27. A mensagem principal que fecha com chave de ouro, que abre e fecha com chave de ouro, esta revista está em Mateus 7 e 24, que diz o seguinte: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Então, vamos ler a parábola. Essa parábola foi dita por Jesus no Monte das Oliveiras, né, em que ele falou um monte deu uma aula. O povo sentou e ouviu muita coisa de Jesus nesse dia e ele trouxe esse ensinamento. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como... Opa, chegou Dejane, seja bem-vinda. Quem ouve meus ensinamentos e ouve de acordo com eles e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu e havia sido construída na rocha. Porém ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo. É um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Bom, esta foi a parábola que Jesus contou para trazer um ensinamento para as pessoas que estavam ali diante dele naquele momento do grande discurso de Jesus lá no Monte das Oliveiras. É sabido de nossa parte, né? A gente já estudou aqui lá na primeira aula, explicando o que é uma parábola. A parábola traz um ensinamento, é uma história que pode ser verídica ou não, tem os seus personagens aí humanos e traz sempre uma reflexão no final. Ela precisa ter um certo... Para ela fazer sentido, ela tem que fazer parte do contexto, né? As pessoas que ouvem aquela história vai compreender melhor se ela compreender vários aspectos, né? Ela tem que ter uma linguagem bem simples, bem clara e vai trazer alguma instrução no final. A gente falando sobre casa na areia, dá a impressão daquela casa criada na praia, né? Aqui no Brasil a gente pensa da casa na praia que vai ter bastante areia, né? Mas o lugar onde Jesus está falando é um lugar arenoso, mas que não era de praia como a gente vê, principalmente na TV, né? Em várias mídias aí. Jesus estava falando de uma região, né? Em uma região que o terreno é arenoso, mas que com o passar, quando chove, né, dá aquela enchente brava, então forma-se alguns bancos de areia e fica firme, parecendo uma espécie de montanhazinha, né? E aí, logo um pouco mais abaixo, passa-se uma espécie de riacho, porque a água vem e desce, descendo, então faz um córregozinho embaixo e mais acima tem
um barranco que fica um pouco mais firme, dando a impressão de que é uma rocha firme, e a pessoa constrói uma casa naquele lugar porque está próximo de um rio, né? Próximo de um rio, e então dá-se para construir uma casa, mas na verdade é só uma quantidade, um acumulado de areia que com o passar do tempo fica duro e pensa-se que é uma rocha. Eu deixei inclusive uma imagem dessa montanha, que inclusive chama o Hades. Amém? Bom, para a nossa aula, para o começo da nossa aula, eu vou falar aqui quais são os objetivos. Os nossos objetivos aqui são ensinar que a palavra de Deus é o fundamento da nossa fé. Também destacar que esta palavra, além de ouvida e estudada, precisa ser praticada. E também vamos ratificar a importância da obediência do discípulo a Jesus. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, nesse discurso de Jesus, ele está alertando sobre o perigo das pessoas que ouvem a palavra dele e não praticam, né? E o perigo que elas correm. Então, ele usa esse exemplo das duas casas. Então, já no começo, eu vou mostrar para vocês aqui, olha só, eu preparei uma espécie de estudo para o seu aluno deixar por escrito na Bíblia dele, já com um esqueminha aqui, tá bom? Olha só, nós temos aqui, ó, duas casas. Essa dobradura aqui eu deixei lá no grupo, tá bom? Como é que faz? Mas eu vou mostrar para você como que a gente faz. É bem simples, é bem fácil de fazer. E aqui tá o estudo. A gente vai estudando e vai marcando aqui as informações sobre o nosso estudo da aula de hoje, tá bom? Eu vou mostrar para você o seguinte, eu já deixei uma bem agilizada aqui pra gente não perder muito tempo aqui, né? Vamos lá, olha só, você pega uma folha, dá uma dobradinha nela no meio, uma dobrada no meio, outra dobradinha no meio. Agora, ó, ela vem pra cá, a outra também vem pra cá, de maneira que, ó, ficou tipo uma portinha, né? Tá dando pra entender aí, Dejane? Aí, agora, ó, abriu aqui. Vamos fazer o teto. O teto. Do outro lado, a mesma coisa. Eu aprendi essa casinha com os meninos na escola. Viu que fizemos duas casinhas? Agora, pra gente deixar essas casinhas depois dobradinhas assim, com cara de casa mesmo, a gente dobra elas aqui no meio, dá uma dobradinha pra cá e outra, ó. Uma dobradinha pra cá, outra dobradinha pra cá. Quando a gente abrir, a gente vai puxar ela pra cá assim, ó, pra dentro, pra depois ficar assim, ó. Uma casa de cá, outra casa de cá. Aí, ó, ela vai dobrar assim, ó. Parecendo aquelas casinhas do governo, da casinha popular. Pra não ficar aparecendo, não tem nenhum problema. Se quiser colocar, mas é só porque a gente vai fazer pra colocar dentro da Bíblia, né? Aí pra ficar com formato mesmo de casa, ó. Uma de cá e outra de cá.
Aí a gente dá essa dobradinha aqui no meio para separar. Pra dobrar aqui do outro lado e ficar com o formato de casa. Bom, aí você pega o meio aqui, ó. Pega aqui o meio. Pelo lado de dentro, assim, de baixo, ó. Pelo lado de baixo. Eu vou pegar essa que eu já fiz aqui. Porque eu acho que eu não... Ah, tô com a tesoura. Olha só. Só nessa parte de baixo, a gente vai dar um cortezinho aqui, ó. Aqui no meio. Ou melhor, é na parte de cima, não é de baixo não. A gente vai dar um cortezinho aqui. Pode até abrir, ó. Dá um cortezinho aqui no meio. Já já vocês vão entender por que desse corte, tá bom? Olha só, agora a casinha ficaram duas casinhas, os pezinhos separados. Ó, aqui é uma casa, ó, parede, o meio separando as duas casas. Nós vamos colorir depois, os meninos, né, vão colorir. Na altura que você cortou aqui, ó, vou ficar em pé aqui pra ver se melhora. Na altura que você cortar aqui, você dá um corte aqui por baixo, que ela vai entrar aqui, ó. Vou dar um cortezinho aqui. Que eu fiz na outra ali. Essa daqui eu pensei que eu já tivesse cortado. Cortezinho aqui assim, só pra entrar aqui. Daqui a pouquinho vocês vão entender. Vou colocar aqui. Olha só. Esta casinha aqui, ó. Ela vai entrar aqui, ó. Uma casinha vai estar com essa parte aqui pra dentro, ó. Beleza? Ela tá saindo aqui atrás. Já já nós vamos entender por que que essa casa tem que estar com essa parte cortada aqui. Bom, nós vamos colorir depois a casa, né? Essas duas casas, elas não precisam necessariamente ser diferentes, tá? Elas podem ser iguais, inclusive eu até coloquei aqui a janelinha do mesmo lado, a porta do mesmo lado, pra gente dizer que as situações são as mesmas, né? As situações são as mesmas. Então, olha só, eu coloquei, cada casinha aqui vai representar uma pessoa. Se quiser fazer diferente, porque pessoas são diferentes, também não tem problema. Mas olha só, nós temos duas casas. Nós temos a casa. Nós temos a casa do sensato e do insensato. Então, Jesus está falando de duas pessoas, né? Temos o insensato e temos o sensato, os ajuizados e os sem juízo, né? Então, eu coloquei meu nome aqui no meu telhadinho, né? Porque eu sou sensata. Seu aluno que é sensato também vai colocar o nome dele aí, né? Desta casinha que tem o pezinho, escondido. Tem o pezinho escondido. E aqui é o telhado, faz o telhadinho. Eu já deixei aqui desenhada a chuva, né? O desenho da professora. A chuva, então tem as nuvens e a chuva, porque essas duas casas passam por tempestade. E aqui, desse ladinho, a gente vai colocar as informações que a parábola nos traz, né? Então, Jesus está falando o quê? Vamos para a parábola. Que ele vai falar que tem o quê? Dois tipos de pessoas. Quem ouve os ensinamentos. Então, olha só,
Os dois são ouvintes. Eu coloquei aqui ouvinte, no caso o sensato, e o insensato também é ouvinte. Provavelmente você está vendo aí o contrário, né? Mas aqui você pode colocar os pontinhos, né? Para colocar e enumerar as características da casa. Então, aqui nós temos o ouvinte. Esse aqui é ouvinte. Esse aqui também é. A diferença é que o sábio pratica, né? Ouve as palavras e pratica. O insensato, coloca o nome insensato aí, né? Não precisa colocar o nome de ninguém para dizer que ele é insensato, não. Coloca o insensato aí. Ou o sem juízo, o louco, né? Outra característica dessa parábola é o não praticante, né? Então aqui é o praticante e aqui do outro lado o não praticante. Qual é a outra informação que a parábola nos traz? Que um é prudente e o outro é sábio. Em que consiste a sabedoria do prudente? Nós vamos descobrir agora. O prudente, ele cavou fundo. Ó, tá escrito aqui. O prudente, aqui no caso é o sábio, ele foi lá e cavou fundo. Tá escrito aqui, ó, cavou fundo. O que ele fez? Cavou fundo. E a estrutura dele é quem? É Jesus. Como é que se cava fundo? Olha só, ele vai cavar fundo aqui e a estrutura dele que vai sustentar essa casa é Jesus. Viu aí a razão do rasgo? Então, como que a fé dele está firmada em Cristo? Com coisas que ficam em oculto. Por exemplo, a oração, né? A oração a gente não vê se uma pessoa leva uma vida de oração. O jejum, a leitura da palavra, né? A obediência, o compromisso com Deus. Então, todas essas coisas são as coisas que fundamenta, né? Que fica aqui, ó, lá na base da vida de uma pessoa. Já o insensato, ele construiu a sua casa na areia, ou seja, em coisas passageiras, que com o tempo acaba, né? E que não garante firmeza na vida dele. Aí eu coloquei aqui a preguiça ou a religiosidade, né? Que são aquelas pessoas que estão na igreja, que vão para a igreja, participam dos cultos, cantam no louvor, mas não levam uma vida de compromisso com Deus de verdade. E aí, estas coisas aqui são as coisas que são passageiras, né? A falta de fé, a falta de amor. Essas coisas aqui que estão na base da casa é o que vai dizer se esta casa tem firmeza ou não quando vier a tempestade, né? Quando vier a tempestade, quando vier as correntes, quando vier a chuva, e aí qual dessas casas que vai estar de pé? Então, essa seria a dinâmica, né, sugerida para você colocar aí para seus alunos fazerem no período da aula, na medida que você for comentando. Inclusive dá até para, nessa primeira leitura do primeiro tópico, vocês já irem enumerando, porque aqui fala 2 homens, 2 casas e 2 destinos, né? E aí vai falando sobre a parábola. De um lado, um construtor sábio, e aí colocar as características dele, né? Cavou bem fundo, então nós aqui cavamos bem fundo e Jesus é a nossa base, né? É ele quem deixa a nossa casa de pé. Olha aí, né? Isso aí, Jesus é a nossa base. Então, as coisas que a gente faz para a gente ter firmeza, ninguém vê, né?
É por meio da oração, é por meio do jejum, que a gente mantém a nossa casa firme, né? Mantém a nossa casa de pé. Quando vem a tempestade, a gente vai estar firme na rocha, né? E a nossa rocha é Cristo. Então Jesus deixa esse alerta. Lá no grupo do Telegram eu até deixei uma pequena matéria explicando como que são esses, deixa eu ver aqui o nome da palavra, uades, que são esses barrancos, né? Que são esses barrancos que se formam. Então, como os terrenos são muito arenosos, então eles ficam, no caso, na Palestina, né? Jesus está para aquelas quebradas de lá, falando para o povo de lá, então eles iriam entender. No caso do Hades, por exemplo, tem muitas montanhas, muitos vales. Então, quando vem a chuva e desce pelo vale, vai descendo água e muita coisa, então, como eu disse no começo, né, fica aquele bolo de terra que com o passar do tempo ele fica duro. Então, vem alguém que é imprudente, que acaba construindo a casa nesse bolo de areia, pensando que é uma rocha, porque ele é imprudente, ele não cavou fundo para saber se realmente tem sustentabilidade, sustentação aquela casa quando vier a chuva. Então, quando vier uma nova chuva, aquela areia vai desmoronar. Mas se a pessoa é prudente e constrói uma casa, para construir, ele cava, ele se informa se tem uma rocha ali embaixo, se aquilo realmente é uma montanha firme, que se vier uma tempestade forte, a casa vai aguentar. Então, ele constrói a casa ali com uma estrutura funda. O que nos traz uma referência sobre a nossa fé, né? Que tem que estar firmada naquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que é justo. Porque na areia é tão passageiro, né? Às vezes as pessoas ficam firmadas em coisas passageiras, que quando vem a tribulação, quando vem os problemas, logo ela não aguenta. Então, se você quiser também, a gente pode até fazer aqui no lugar do nome, até fazer, se você quiser usar muita criatividade, faz uma bolinha aqui e o rostinho da pessoa, que fica simbolizando que eu sou uma casa. E este é o alerta que a gente quer deixar para o nosso adolescente. Eu sou uma casa. Que casa que eu estou sendo? Uma casa que está firmada em Jesus, na sua palavra, na oração, na fé, na dedicação, no compromisso com Deus? Ou eu estou aí uma casa firmada na areia, né? Que não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com oração, não tem compromisso com jejum. Eu simplesmente vou à igreja porque meu pai e minha mãe me chamam, porque simplesmente eu já acostumei e simplesmente vou, né? Quando vier um problema, principalmente o adolescente que não tem costume de orar, né? Quando vem os problemas, ele lembra de quê? De pedir para a mãe orar, de pedir para o pai orar, de buscar num colega uma ajuda. O pai e a mãe podem orar, né? Mas se ele tem a sua casinha, o seu coração, o seu sentimento, as suas emoções, as suas experiências firmadas em Deus, que é rocha firme, que é quem consola, que é quem alegra, que é quem fortalece, que é quem anima, então ela não resiste à dificuldade, à tribulação, os problemas que ela enfrentar, um mau sentimento, né? Uma decepção, uma traição de um colega, de um amigo, um mau sentimento que ela tem, logo ela simplesmente desaba, né? E aí entra num mar de problemas e desmorona. Mas a ideia é que nós sejamos
firmes, né? Estejamos firmes na rocha que é Cristo. No tópico 2, tá dito o título assim: a tempestade revelará a diferença. Por isso que eu sugeri que estas duas casas sejam iguais, porque elas podem ser feitas do mesmo material, né? Elas podem ter sido feitas na mesma época, elas podem ter sido feitas próximas umas das outras, né? Mas o que vai fazer a diferença é quando vier a tempestade, porque é a tempestade que vai dar autenticidade para essa casa aqui. Vai dizer se esse construtor aqui foi prudente ou imprudente. Por quê? Porque as duas casas vão enfrentar tribulações. A Bíblia é clara em dizer que nós iremos enfrentar dificuldades. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Então, a estrutura, a casa tem que estar numa estrutura firme. Então, por isso que essas duas casas podem ser iguais. A mesma porta, a mesma janela. Dejane até brincou aí falando que parece as casinhas populares, né? Lá em Minas a gente chama de casinha popular, ou essas casas oferecidas pelo governo, né? Nessas casas, as casas são iguais, né? As casas são todas iguaizinhas, a mesma planta, o mesmo material, mas as pessoas que moram nessas casas são pessoas diferentes, né? Tem pessoas cristãs e não cristãs. Quando vem as tribulações da vida, cada um enfrenta a sua tribulação de uma forma diferente. Tem aqueles que enfrentam as tribulações com fé, animado, com coragem, confiantes que Deus vai dar a vitória. Já tem outros que não. Acha que o mundo vai acabar, joga tudo pro alto, né? Assim, abandona tudo e não quer viver. Por quê? Por causa da sua estrutura, no caso, emocional, que não está firmada em Cristo, né? Se tiver firmado em Cristo, melhor. Nesse tópico, a lição se divide em duas tempestades. Essas tempestades aqui essa tempestade que vai revelar a diferença são as tempestades ou da vida ou a tempestade do juízo. A primeira tempestade fala sobre enfermidades, aqui na lição, enfermidades, fracassos, crises, dramas pessoais, pandemia, temores e até mesmo a morte. Então, quando vier essas dificuldades, que são as tempestades da vida, da mesma forma, só sobreviverá às tempestades aquele que tem a sua fé firmada em Cristo, firmada em Deus. E no subtópico 2, fala da tempestade do juízo. Haverá o momento em que virá uma tempestade que vai de vez acabar com aquele que é infiel, com aquele que é imprudente, com aquele que não tem juízo e não serve a Deus. Então, aquele que leva uma vida sem compromisso, que muitas vezes passa por essas tempestades da vida e continua não obedecendo a Deus, não servindo a Deus, chegará, né? Pode ser que nesta vida essa pessoa não passe por uma tempestade na vida, mas chegue o momento do juízo de Deus e então virá uma tempestade muito forte em que Deus colocará à prova aquele que foi prudente, obediente, comprometido e serviu a Deus, e aquele que levou a vida de qualquer jeito e não se preparou, né, para aquela tempestade que acabará com tudo. Então,
Esta outra tempestade aí tem um caráter, né? Uma conotação escatológica, que vai chegar um tempo, vai chegar um dia que virá um juízo sobre os prudentes e os imprudentes. Aquele que foi prudente vai viver numa casa eterna, uma casa muito bem estabelecida, e aquele que foi imprudente, infelizmente, vai ficar no mar de fogo, né? Não desfrutará então desta mansão, né? Quem sobreviver, né, a essa tempestade do juízo, né? Quem nem passar por ela, vai morar numa mansão, né? Com ruas de ouro, muros de cristais, né? Sem a menor chance de enfrentar qualquer outra tempestade, vai viver com uma família harmoniosa, livre de problemas. Mas quem for imprudente, infelizmente, não vai poder morar nessa outra casa, né? A gente está falando aqui de forma ilustrativa também. Então, estes são os subtópicos do tópico 2. No tópico 3, obedecer é melhor do que... Tem um versículo bíblico que diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Fazendo alusão a esse texto, obedecer é melhor do que desmoronar. Lindevânia, seja bem-vinda. Obedecer, eu já ia falar no impulso aqui, obedecer é melhor do que desmoronar. Fazendo alusão a esse texto em que Samuel disse para o rei Saul que quando o rei Saul foi enfrentar uma guerra, Deus falou para ele que ele estava trazendo juízo sobre os amalequitas e que ele deveria acabar com tudo. Mas ele não acabou com tudo. Ele deixou o rei vivo. E por isso Deus desprezou o rei Saul. Falou: não, você não pode ser rei, porque você não obedece. E então o profeta, né, Samuel, falou para ele que é melhor obedecer do que sacrificar. Depois Saul queria ficar fazendo sacrifício para poder, né, abafar o que ele tinha feito, mas continuava desobedecendo a Deus. Então, foi então que veio o texto, que obedecer é melhor do que ficar fazendo sacrifício e continuar desobedecendo. E aqui o texto está dizendo, o título está dizendo que é melhor obedecer do que desmoronar. Quem obedece vai sobreviver às tempestades, né? Na lição diz assim: a casa que caiu tinha tudo para permanecer de pé diante da tempestade, mas por causa da tolice do construtor sem juízo, que escolheu ignorar a importância do alicerce, seu destino foi comprometido para sempre. Então a casinha foi embora, né? Iria embora na enxurrada. Assim também é a nossa vida espiritual. Caso não sejamos prudentes e obedientes ao Senhor que nos chamou, corremos o risco de nos sabotar tanto nessa vida quanto na eternidade, que faz exatamente a referência aos dois tópicos aqui atrás. Neiva, seja bem-vinda. Que faz exatamente a referência a esses dois textos atrás sobre as duas tempestades, a tempestade da vida e a tempestade do juízo eterno. Então, o nosso objetivo é frisar sobre a importância da obediência, que é a obediência das pedrinhas, né, que sustenta a nossa base, a obediência a Deus, né? Construa sua vida sobre a rocha firme e inabalável da palavra
de Deus e jamais se esqueça de que é melhor obedecer do que desmoronar. Seja um amigo de Jesus obedecendo às suas ordens. E fim! Terminamos. As meninas que chegaram depois aí, a gente já fez a dinâmica. A dinâmica é uma casinha de moldura, de dobradura. Temos aqui 2 casas. Vou explicar novamente. 2 casas, a gente, depois que terminar aqui, caso vocês queiram ver como é que se dobra. Então, nós temos a casa aqui, a dobradura que faz 2 casinhas. E aqui do lado nós temos as características desta casa. Olha só, esta casa aqui é a casa do prudente. Vai o nome do prudente aqui. Vocês estão vendo que eu sou prudente, né? Tá ao contrário, eu sei, mas eu vou lendo, ó. Dentro da parábola de Jesus, todos são ouvintes. Um é prudente, né, praticante. Esse praticante é sábio. Qual foi, em que consistiu a sabedoria dele? Ele, ó, cavou fundo, fez um rasgo aqui, ó. Fez um rasgo aqui, deixa eu ver aqui. Ó, rasgou a casinha, rasgou o chão, cavou bem fundo e colocou quem na estrutura? Jesus. Colocou Jesus lá na estrutura da casa e por aqui, nessa estrutura aqui, que a gente sabe que ele está firmado em Deus. A vida dele é de oração, é de jejum, faz leitura da palavra, tem compromisso com Deus, é obediente, é amoroso. Já o imprudente, ele é também um ouvinte, ele não pratica, é imprudente porque a sua vida está baseada em coisas passageiras, né? A preguiça que não deixa ele ler a palavra, que não deixa ele orar, que não deixa ele jejuar. Ele tem uma vida de religiosidade, simplesmente está na igreja por estar. E falta fé, falta amor, falta obediência, falta perseverança. E aí a gente só dá uma dobradinha para trás aqui, ó. Aí as 2 casas se juntam. A gente fez aqui as tempestades, né? A chuva. Todas as casas, todas as pessoas nessa vida sofrem algum tipo de tempestade, mas o fiel permanece de pé. Então, eu coloquei aqui... eu não coloquei. Mas podemos colocar aqui. Não, eu coloquei assim, ó. Esse imprudente morre na tempestade e o sábio vence a tempestade. Aqui, ó, vence a tempestade, o prudente, mas o imprudente morre na tempestade. É só colocar os tópicozinhos aqui. E aí ele pode guardar na Bíblia dele, que é um estudo bíblico que ele tem. E quando ele precisar rever esse conteúdo, ele vai ver rapidamente. Caso ele queira mais alguma informação, ó, dá para colocar aqui atrás. Se quiser escrever mais alguma coisa sobre o que ele aprendeu na aula, pode colocar. E a revista tem um exercíciozinho, né? Tem um questionário que dá para a gente comentar, fazer com eles na sala. A gente espera que eles façam, né? E tragam prontos e é só corrigir esse exercício. Também a revista tem o lugar de fazer alguma anotação, caso o aluno queira. Amém? Pois é, eu espero ter te dado aí uma opção de abordagem para sua aula. No próximo dia domingo é o dia desta aula. Que o Senhor te use, te capacite, que o seu aluno aprenda e guarde muito bem esta mensagem, a mensagem dessa parábola que Jesus trouxe, e que seja uma bênção e que ele continue,
que ele continue guardando em seu coração. A minha oração, a nossa oração como professor, deve ser a de que esta palavra permaneça no coração dele, né? Porque é o que? É fundamento, é coisa que é do começo, né? É a base, é o que sustenta. Então, é isso que a gente deseja que o nosso aluno faça, né? Sustente essa palavra no coração, na mente, né? E que continue obedecendo a Deus, porque obedecer é melhor do que desmoronar. Amém? Pois é. Então, irmã Flávia, você tá chegando, mulher de Deus, e eu tô saindo? Mas tá gravado aqui, daqui a pouquinho eu vou mandar pro YouTube. Você que tá assistindo ou no Instagram ou no YouTube, tira aí um print, escolhe um melhor momento aí da aula, tira um print e posta aí nos seus stories e me marca. Eu quero ver você, saber que você assistiu a minha aula, que você está se preparando, está se dedicando para o seu trabalho, né? Para a sua missão que o Senhor te confiou. Então, faz isso aí que eu quero conhecer você aí. Tem até que os vídeos do YouTube tem várias visualizações, né? Então, tira um print aí e coloca lá nos seus stories e me marca prof.jaque2022, tá bom? Eu vou curtir lá também e com isso a gente vai divulgando a palavra do Senhor, tá bom? Então, tá salvo aqui. Vou deixar uma pausazinha assim para você tirar o print. Deu tempo. Se você tá vendo, dá uma pausa aí e tira o print. Tá bom? Então, esta é a nossa aula do próximo domingo. Esteja firme. Tá perguntando aí, você está firme? Não pode ser aquela respostinha tô marrom. Não, tem que estar firme mesmo. Firme na rocha inabalável que é Cristo. Quando vier a tempestade, você tá lá, ó, agarrado. Tá bom? A paz do Senhor, irmã Flávia. Que Deus abençoe você. Assiste aí de novo. De novo não, né? Agora que vai dar para assistir. Tem uma dinâmica que eu achei legal, né? Caso você queira fazer, das duas casas. A casa do insensato e a casa do prudente e do imprudente. E aqui tem um bocado de informações, é o estudo bíblico já na Bíblia do adolescente. O dia que ele for convidado para uma oportunidade lá na igreja, que ele ficar sem saber o que falar, ele já tem, já tem um esboço na Bíblia dele, que é só abrir, ele já acha logo. Sabe, coloca aqui a referência bíblica no teto, alguma coisa atrás e escreve. Quando precisar, já tem o esboço pronto, já sabe onde é que tá, o que vai falar e vai ser bênção. Amém? Que Deus abençoe, fique com o Senhor Jesus na paz do grande mestre. Tchau, tchau e até a próxima semana com a próxima lição. Vamos ver aqui qual é o próximo tema. Vamos lá. Uma história sobre dinheiro. Vixe. Vamos ver na próxima aula que nós vamos aprender. Amém? Tchau, tchau. A paz. Não esquece do print, não esquece de curtir, não esquece de comentar, porque tudo isso gera valor, agrega para que o YouTube mostre para mais pessoas. E, afinal de contas, né, a gente está aqui para compartilhar a palavra de Deus. Aproveita, compartilha aí para um amigo, para um professor e tal. Espalhe a palavra de Deus aí para o povo, tá bom? Tchau, tchau.